interessante que eu acredito que vocês fazem ainda é aquela coisa de quando vai analisar a vaga, analisar também o endereço de onde a pessoa mora, né? Sim, verdade. Fala um pouquinho sobre isso aí, que isso A é gente bem tem interessante. Porque, assim, em alguns casos isso não faz diferença, em Exato. outros isso faz toda a diferença. Perfeito, Né? perfeito, perfeito. A gente chama de análise de localização ou análise de qualidade de vida, né? E é o seguinte, a gente identifica ali onde vai, se ela for presencial, óbvio, né? Indica onde é a vaga. E aí, quando a pessoa se inscreve, ela informa o CEP. E aí, pelo CEP, a gente identifica onde ela mora e aí identifica e analisa assim, quanto tempo ela vai demorar de commute diário para aquele trabalho e quanto isso vai ter de custo. A gente chama de análise de qualidade de vida porque tem a questão do tempo, né? E para a empresa a questão do custo dos dois. E realmente, às vezes, assim, porque às vezes assim, a quilometragem é baixa, mas o tempo é alto. Em São Paulo, né? Você sabe bem, né? Em grandes metrópoles, sei lá, não só São Paulo, sei lá, você pega Nova York, você pega Los Angeles, enfim. Então, essa análise ela dá o poder ao recrutador de entender ali como é que. Porque um dos maiores preditores para a qualidade de vida no trabalho é o tempo de commute diário. Isso já tem estudos, assim, dezenas, centenas de estudos que dizem isso. Então, por isso que a gente chamou, né? Análise de qualidade de vida. Porque tentando entender, ó, como é que vai ser a qualidade de vida daquela fato, pessoa. fato. Esse tempo que você perde no trajeto, você deixou de dormir mais, Cara, de absurdo, praticar um esporte, de ficar com a família, enfim. absurdo. Tudo. Tudo. Então, os recrutadores, eles A não usam isso para ser fazer os essas caras que análises. durante esse trajeto estão vendo um podcast bem legal Não, aí. legal, vou ouvir um podcast. Mas assim, por exemplo, quantos podcasts de, sei lá, de 2 horas você tem para assistir na ida e na volta? Tá entendendo? Tem gente que faz commute Não, diário falei de mais de 2 brincando. horas, pô. Não, Claro mas que... você tá certo. Assim, é legal, uma coisa que eu perdi durante a pandemia com o work from home, né? O work from home que eu tava fazendo, era esse commute diário que eu fazia de 25 minutos mais ou menos ali, onde realmente eu escutava meus podcasts, né? Uma Audiolivros. CBNzinha. Você. Audiolivro. Então, assim, era chato o trânsito, mas você tinha. Tornava produtivo de alguma É. forma. E ali não, porque eu pelo menos sou assim, né? Eu já saio, eu já levanto, eu já, tipo, boto meu pé de manhã no chão, já botando meu AirPod aqui para começar uma reunião. Eu sou assim, entendeu? Porque eu gosto de dormir, né? Assim, então eu já começo, a gente faz uma call diária, todo o time, 8h30 mais ou menos. Então eu já, tipo, 8 horas eu já acordo, aí já tô me preparando ali para fazer a call diária, já sem tempo para nada, vamos dizer assim. E depois da call diária já começa o trabalho. Então não tem. E no final da noite, que é o pior, você não tem também o cooldown, né? Que é você tá trabalhando, e era o momento da volta também. Então tem essas duas coisas. Mas quando a gente tá falando também de. A gente tá falando de 25 minutos e num carro confortável, vamos dizer assim. Sim. A gente não tá falando de Que não vai 2 ser a horas realidade, exato, porra, num ônibus você sabe como. E pegando às vezes mais de um ônibus, né? Sim, mais de uma condição, mais metrô e ônibus, enfim. metrô e tal, Então, fila. Então, Sim. isso. Aí é boa pergunta, porque assim, foi a análise de localização e essa coisa da qualidade de vida que fez a gente começar a pensar. Tipo, se aquele case foi o que foi a origem ali do que seria a automação ali do hunting, né? Aquele case que não deu certo com aquela empresa de TI. A gente começar a entender, por exemplo, a análise de qualidade de vida foi o que começou a fazer a gente chegar num dos pilares da Recruit.ai, que é ser human first, tá? Então, o que é ser human first? É criar tecnologia para as pessoas e não ensinar pessoas como usar a tecnologia. Então, tudo na Recruit.ai, principalmente para o candidato, óbvio, né? É muito natural. Então, é inscrição em 1 minuto, sem precisar criar login e senha. Login e senha é altamente antinatural. Vamos pensar assim. A gente usa outras formas de autenticar a pessoa. Então, 1 minuto para se inscrever. As nossas perguntas ali para a predição de comportamento são perguntas abertas, que ele responde de forma aberta também, descritiva. Então, e perguntas naturais, então, tipo, o que é que você gostaria de fazer quando se aposentar, Tiago? Entendeu? O que é que você gostaria... me conta sobre o trabalho do teu melhor amigo. Me fala sobre o bairro onde você cresceu. São perguntas naturais ali, que não tem nenhum viés ali do candidato querer responder aquilo, né? Que não é, ele começa a escrever. Então, ele escreve, digita, né, no caso.
E aí começou, né? A gente começou a entender a qualidade de vida. A gente falou, putz, peraí, tá faltando coisa aqui, tá faltando fechar um ciclo, né? Aí, a gente é uma empresa de data, né? De dados. Então, a gente fica analisando os dados o tempo inteiro ali, né? E ali, começando a analisar os dados de uso da plataforma, a gente viu que na sexta-feira vinha um pico, assim, de envio de e-mails, sabe, na plataforma. Ah, tá bom. Aí, outra semana, sexta-feira. Não, o que é isso, pô? Vamos olhar. Aí eu comecei a olhar. Sabe o que era? Eram os recrutadores. Eles passavam a semana trabalhando ali, né? Aí na sexta-feira eles, ok, essa turma que eu quero falar semana que vem, essa turma que eu não quero mais. E tome, ó, a dar feedback negativo na sexta-feira. 5 da tarde era o pico. Então tava todo mundo recebendo feedback negativo numa sexta-feira, 5 da tarde. Aí eu falei, opa, não vai não. E daí que a gente começou, tá, como é que a gente resolve esse problema? Que é todo mundo reclama de feedback, né, candidato? Então, a gente criou o feedback cognitivo, que é, a gente pega e escreve a melhor mensagem de feedback para dar para o candidato, de acordo com os parâmetros ali do que aconteceu com ele, né, durante a vaga. E aí a gente tenta escrever uma mensagem minimamente, assim, para ele entender que ele foi efetivamente analisado de alguma forma, não é uma mensagem padrão. E a gente não envia feedback negativo às sextas-feiras, nem sábados, nem domingos, nem vésperas de feriado, nem próximo aniversário do candidato, nem nada disso, tá? É que esse é um ponto que parece, mas isso é polêmico. Porque também tem qual é o melhor dia para demitir? É a segunda ou é a sexta, né? Sempre ficava aquela coisa. Mas não necessariamente a gente via na segunda. Pode ser que a gente via na terça, a gente via na quarta, mas na sexta não. Tá? Então o cara aperta que aí o não é dedão. nem a demissão. Ou melhor, Não, é uma demissão antes de ter contratado. Tem que ter contratado. Porque tem muita expectativa. É uma desclassificação. É uma desclassificação. Eu tô falando já depois, o cara que entrou e vai ser demitido. Tem essa coisa, vai demitir na sexta. Não, eu acho demitir na sexta ruim. Eu prefiro na segunda. Segunda dá tempo do cara, sei lá, não sei. Mas é isso. Então, aí o cara aperta o dedão lá, o e-mail fica guardado e a gente manda depois. Tá, pro cara. Mas por que isso, né? Porque a vaga é da tua empresa. O feedback é da tua empresa. O recrutador é tua empresa. Você como empresário. Essas 3 informações estão indo com o nome da sua empresa. Então, isso se chama Employer Branding. Entendeu? Só que Employer Branding no processo seletivo.